presos. Eles estavam bem organizados, tinham pessoas olhando nas esquinas, vendo a aproximação das viaturas, e eram aproximadamente 50 pessoas. Agora eles estão nessa nova modalidade que são os comerciantes. Com a dispersão dos usuários de drogas da região conhecida como Cracolândia em maio, a situação no centro da capital paulista está descontrolada, segundo os comerciantes. As invasões acontecem em vários momentos, do dia e da noite. Para evitar maiores prejuízos, quem trabalha na região tenta reforçar uma rede de proteção. O problema é que as autoridades não têm conseguido reprimir a violência. Eu sou dono do restaurante, nós estamos aqui na atenção. Por quê? Por quê? Porque vem descendo a Cracolândia, as pessoas começam a gritar, tá descendo, vem o fluxo, a gente tem que fechar as portas. Trava a porta por dentro, Leandro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que intensificou o patrulhamento na região e, junto com a Prefeitura, monitora diariamente o deslocamento dos usuários no centro de São Paulo. Criminosos invadiram uma casa e fizeram uma família refém em São Paulo. Mãe, pai e filho viveram momentos de terror. Na fuga, um dos assaltantes ainda sequestrou um policial aposentado. A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança. Com o controle remoto clonado, 3 ladrões abriram o portão sem dificuldades. Eles percorreram os cômodos e renderam os moradores. Tomei coronhada da arma, fui jogada no chão, machucou meu joelho, meu pescoço. Então fui bem agredida. No momento do assalto, Cibele fazia uma consulta por vídeo. Pelo monitor, a médica que a atendia acompanhou parte da movimentação dos ladrões. Ela pôde ver a porta sendo arrombada, o revólver, eu caindo no chão. Em outra entrevista, já com a cabeça enfaixada, a vítima contou que os criminosos pareciam ter informações sobre a rotina da família. Alguém falou para eles que a gente tinha cofre, não tinha cofre nenhum. Como não encontrou o que procurava, o trio pegou o que pôde. Computadores, um celular e pouco mais de R$700 em dinheiro. O assalto durou cerca de meia hora. Ao deixarem a casa, 2 ladrões renderam o vigia da rua, que estava naquela cabine, e o levaram no carro como refém durante a fuga. Só que o outro comparsa ficou para trás e, ao sair do imóvel a pé, atirou contra 2 homens que pararam para ver o que acontecia e errou os disparos. O criminoso, então, correu até a esquina, onde abordou um policial militar aposentado que passava de carro e o obrigou a levá-lo. Mas no caminho, o motorista simulou estar passando mal e começou a dirigir em zigue-zague, o que chamou a atenção de uma equipe da PM, que parou o veículo e prendeu o criminoso. Ele estava com uma pistola roubada em Araçatuba, no interior paulista. A polícia procura agora pelos outros 2 assaltantes, que escaparam após libertar o vigia. E a polícia do Rio de Janeiro tenta identificar outras vítimas do garoto de programa que foi preso por roubar cerca de R$70 mil de um empresário após aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Os 2 se conheceram num aplicativo de paquera. O encontro foi marcado no apartamento da vítima. A imagem mostra o empresário e o golpista no elevador antes do crime. De chapéu e óculos escuros, Matheus Rangel, de 26 anos, carrega uma mochila. Horas mais tarde, ele é flagrado novamente pelas câmeras com outra mochila bem maior, além de uma bolsa, com cerca de R$70 mil em pertences roubados. Na fuga, ainda tenta furtar o carro da vítima. Como não consegue, vai embora em um veículo de aplicativo. Enquanto isso, o empresário estava dopado, só acordou depois de 12 horas. Eu mesmo me cuidei de fazer os 2 drinks, exatamente para não acontecer de colocar alguma coisa. Dei um gole no drink e pedi um pouquinho mais de energético, que estava um pouco forte. Ele foi e me deu energético. Creio eu que nesse momento ele tenha colocado a droga no meu energético. A vítima marcou o encontro após quase 2 meses de conversas, por meio de um aplicativo de paquera. O golpista dizia estar desempregado, mas a polícia descobriu que Matheus era um garoto de programa com 15 endereços diferentes. Ele foi localizado e preso num deles, na Baixada Fluminense. A polícia já vinha no encalço de Matheus há aproximadamente 1 mês. Ocorre que no momento da prisão, a gente constatou que ele tinha tingido todo o seu cabelo de louro para despistar eventual abordagem policial. Acredito que muitas pessoas ficam com vergonha de denunciar ou às vezes nem tem essa oportunidade. Quantas histórias a gente vê da pessoa que morre e não tem essa segunda chance.
A polícia de São Paulo descobriu 2 clínicas de reabilitação para dependentes químicos controladas pela maior facção criminosa do país, durante uma investigação sobre a execução de um homem. Um dos envolvidos na morte foi preso. A operação do Departamento de Homicídios teve como alvo o Tribunal do Crime, mantido pela facção criminosa Primeiro Comando da capital. O suspeito preso está envolvido no assassinato que aconteceu no dia 7 de junho. Uma câmera de segurança gravou o criminoso e outras 2 pessoas deixando o corpo numa rua da zona sul de São Paulo. A vítima, encontrada no mesmo dia, era este homem, Renato Augustinho. A vítima teria sido assassinada porque teria mexido com uma moça, a menor de idade. As outras 2 pessoas que estavam no carro preto foram presas na semana passada. O mesmo grupo é investigado por outras 5 mortes do Tribunal do Crime. Para a surpresa do Departamento de Homicídios, um dos homens que foi preso, integrante do PCC, é dono de 2 clínicas de reabilitação para dependentes químicos. Uma delas é clandestina e os internados viviam trancados como se estivessem em uma prisão. Os quartos tinham grades e ficavam fechados durante toda a noite. Por que vocês estão trancados aí, filho? Eles trancaram nós, né? Eles trancam aqui vocês o dia inteiro? Eles trancam nós na hora de dormir, senhor. Já haviam cerca de 86 pessoas, homens, ali internados, 21 numa clínica e o restante na outra clínica, em condições de cárcere privado. Todas elas pediram socorro para os nossos policiais para que as tirassem de lá. Dentro de um cômodo havia uma fossa aberta. Eles eram maltratados. Além disso, eles eram privados de visita de seus familiares. Diante da descoberta, a pergunta principal é por que a facção que controla o tráfico de drogas em boa parte do país mantém uma clínica para dependentes químicos? Para a polícia, são 2 hipóteses: lavagem de dinheiro ou puro assistencialismo, ocupar o lugar do poder público. Um novo laudo complica a situação da madrasta suspeita de envenenar os enteados no Rio de Janeiro. Agora, ela deve responder por pelo menos uma morte. Era o que Jane desconfiava desde o início. Ela matou a minha filha. Hoje é atestado e carimbado. Hoje ela é considerada, sim, uma assassina cruel, uma assassina ambiciosa. Ela é Cíntia Mariano, madrasta de Fernanda Cabral, de 22 anos. A jovem morreu em março após passar 13 dias internada. 2 meses depois, o corpo foi exumado. O exame não foi capaz de encontrar elementos tóxicos, o que não significa que a vítima não tenha sido exposta a um veneno. Segundo a polícia, o organismo absorveu e eliminou a substância rapidamente. Eles são metabolizados muito rápido. Então era muito difícil encontrar mesmo. Podemos constatar sim que Fernanda foi vítima de envenenamento com base no prontuário médico do Hospital Albert Schweitzer, de Realengo. O quadro de saúde de Fernanda era compatível com a ingestão de substâncias como carbamatos, componentes do chumbinho. O veneno também foi encontrado no estômago do irmão de Fernanda, Bruno. A polícia só passou a investigar a morte de Fernanda após Bruno quase morrer envenenado com o feijão servido pela madrasta, presa desde maio. Agora a madrasta será indiciada também por homicídio. O delegado responsável pelo caso vai pedir a conversão da prisão dela de temporária para preventiva, que é por tempo indeterminado. Cíntia é investigada ainda por suspeita de ter assassinado um ex-companheiro e um vizinho por envenenamento. É um ser do mal que tem que se manter presa por muitos anos, gente. Um carro desgovernado invadiu um ponto de ônibus e atingiu 5 pessoas em Brasília. Uma mulher morreu após ser atropelada e arremessada de um viaduto. O acidente aconteceu pouco antes das 7 da manhã na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, região central de Brasília. Câmeras de segurança registraram o momento. O carro desgovernado cruzou as faixas na frente de outros veículos e só parou ao bater no ponto de ônibus. Uma mulher foi arremessada do viaduto. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No total, 5 pessoas foram atingidas pelo carro. 2 delas não se feriram com gravidade.
Uma mulher que estava com um filho de 5 meses no colo ficou presa entre o veículo e a estrutura metálica do ponto de ônibus. Ela teve fraturas na perna e foi encaminhada ao hospital em estado grave. O bebê também foi socorrido, mas o quadro de saúde dele não foi divulgado. A gente ouviu o barulho e quando eu olhei o carro já vinha vindo desgovernado. Tinha uma senhora sentada do meu lado com uma criança. Aí ele já veio, eu saí correndo, até achei que o carro fosse me pegar, mas... No carro estava um casal que teve ferimentos leves. Segundo a mulher, o marido sofreu uma convulsão enquanto dirigia e por isso perdeu o controle do veículo. Ele passou por um teste do bafômetro que não apontou embriaguez. O motorista e a mulher dele também foram socorridos e encaminhados ao hospital. O local do acidente já passou por uma perícia e a Polícia Civil investiga o caso. No Rio de Janeiro, um motorista também passou mal ao volante e o carro invadiu uma loja. Por pouco, um homem não foi atropelado. A vítima foi surpreendida quando entrava no local, mas conseguiu escapar do atropelamento. O homem teve arranhões e passa bem. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle após sofrer um infarto. Um motociclista foi atingido pela porta de um carro e arremessado para baixo de um caminhão na região metropolitana do Rio. Ele foi socorrido e passa bem. Uma briga entre vizinhos terminou com um deles esfaqueado e outro baleado no interior gaúcho. Segundo a polícia, a discussão foi motivada por barulhos no apartamento de um dos envolvidos. Os dois estão internados. Os policiais envolvidos na morte do MC Neguinho JM no fim de semana foram afastados e serão investigados pela Corregedoria de São Paulo. Na versão dos PMs, o cantor estava em uma moto com um rapaz que apontou uma arma para a base da Polícia Militar. O francês acusado de injúria racial contra um porteiro no Rio está proibido de se aproximar da vítima e de deixar o Brasil. Gilles Teboul terá que entregar o passaporte à polícia. Ele foi intimado a depor, mas não compareceu. Um relatório divulgado pela ONU nesta quarta-feira mostra que a fome aumentou em todo o planeta. Mais de 2 bilhões de pessoas sofreram com a insegurança alimentar no último ano. Na República Democrática do Congo, na África, Kazula cozinha no chão para ela e para os 2 filhos o pouco que tem para comer. Pedi para um vizinho porque as crianças estão sem refeição desde ontem, ela diz. Suzane teve 10 filhos. 4 morreram de desnutrição. A África é uma das regiões do mundo onde a fome mais cresceu. Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira, a situação também é grave na Ásia e na América Latina. Os dados se referem ao período de 2019 a 2021. Em todo o planeta, foram 2 bilhões e 300 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O levantamento ainda estima que 10% da população mundial passou fome no ano passado. Segundo o Unicef, a crise global foi agravada por conflitos armados, mudança climática e pela pandemia. A ONU ainda lembra do aumento do preço dos alimentos em várias partes do mundo, incluindo os países mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui na capital americana, imagens como esta são a cada dia mais frequentes. As tendas distribuídas aos moradores de rua no inverno ainda servem de casa, agora no verão. As Nações Unidas afirmam que as metas de acabar com a extrema pobreza e a fome no mundo até 2030 estão longe de serem atingidas. A estimativa é de que no fim da década, 670 milhões de pessoas não vão ter o que comer. O número é o mesmo de 2015, quando os objetivos foram definidos. E a guerra da Ucrânia ainda pode piorar esses números. O conflito que gerou escassez de grãos começou em fevereiro e, por isso, não entrou no relatório. Se não agirmos em conjunto hoje, o que virá nos próximos anos será uma catástrofe, alertou o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, agência ligada à ONU. O relatório da ONU também mostra que a situação é grave no Brasil. 3 em cada 10 brasileiros vivem sem saber se terão comida no dia seguinte. Aos 8 meses de gestação e com um filho de 1 ano e meio que não tem com quem deixar, Carla passa mais de 8 horas na rua trabalhando. Se vender bombom, os 2 comem. Tem dia que falta, né? Falta até pra ele, às vezes, o leite.
A gente tem que vir, a gente não vai deixar nosso filho chorando com fome. É a chamada insegurança alimentar moderada, segundo a classificação da ONU. Quando a pessoa não tem certeza se terá comida e precisa reduzir a qualidade ou a quantidade. O estudo da ONU identificou que pelo menos 1/3 dos brasileiros conviveu com a insegurança alimentar no ano passado, o equivalente a mais de 61 milhões de pessoas. Desse total, quase 15 milhões e meio em situação grave, ou seja, passaram fome. Na comparação com o triênio anterior, a proporção de brasileiros em insegurança alimentar saltou de 18% para quase 29%. Os números da ONU são menores que os de uma pesquisa brasileira divulgada no mês passado e que levava em conta o período de novembro de 2021 até abril deste ano. O estudo apontou que 33 milhões de pessoas no país não tinham o que comer e mais da metade da população convivia com algum tipo de insegurança alimentar. Para este cientista social da Universidade Federal do Pará, a fome tem consequências que atingem todos. Parte da população acaba entrando para algum tipo de criminalidade, para pequenos furtos e pequenos delitos, para sanar a emergência da fome, né? A fome, ela dói hoje, ela dói agora, então ela tem que ser solucionada agora. A seguir, o primeiro dia da tecnologia 5G em Brasília. A prisão de uma quadrilha que promovia falsos leilões de carros em São Paulo e Santa Catarina. O Flamengo recebe o Tolima no Maracanã e pode encarar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores. O clube paulista passou pelo Boca Juniors em Buenos Aires com a atuação heróica do goleiro Cássio. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. E Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E se esse não for o momento? Se a aposentadoria acabar antes do mês? E se eu não estiver fazendo o suficiente? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Quando a gripe aparece, eu tenho o Multigripe sempre comigo. E você sabe por que Multigripe é multi? Porque ele é 5 em 1 contra a gripe, aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores do corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate todos os sintomas em 15 minutos. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Descubra uma nova forma de torcer pelo seu esporte favorito. Abra sua conta na Betano e receba até R$300 de bônus. Betano, o jogo começa agora. Ei, Ana, Prime Day vem aí. 2 dias de ofertas espetaculares. Exclusivo para quem é membro Prime. Ofertas com frete grátis na Amazon.com.br. Amazon Prime Day, 12 e 13 de julho. Chegou o Plano Safra. 200 bilhões em crédito para o agronegócio brasileiro investir, se modernizar e realizar cada vez mais. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar, todo dia parceria pra inovar, todo dia carga pra levar, todo dia dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar, um país pra sustentar, o agro não pode parar, fazer a economia girar. Pra parceria pra todo dia. Comprar
Contrate crédito agro de forma rápida e fácil com o BB e conte com a nossa parceria para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Chegou o novo Tix IP, que agora lava mais com menos. Ele multiplica o rendimento, o perfume, o cuidado com as roupas e com o meio ambiente. Tixan, a marca que conquistou o Brasil. O Nordestão pra você. Nosso programa de fidelidade tá com tudo. Ofertas exclusivas, cashback, experiências únicas e um show de prêmios renovado. iPhones, PlayStation 5, refrigeradores, bikes e muito mais. Produtos das marcas patrocinadoras dão cupons em dobro. Compre e aumente as suas chances de ganhar. Tudo isso vem da parceria do Nordestão com grandes marcas, juntos para te oferecer benefícios sem cobrar mais por isso. Informe seu CPF em todas as compras e aproveite o Nordestão inteiro para você. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo vai limpando. O Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta sem sujou. Tamo junto, sujou, tamo junto, Assolan, tamo junto. Liquida de verdade é na Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Assento sanitário Tigre, só R$ 28,90. Aparelho de jantar 16 peças Dona, apenas R$ 129,00. Tinta acrílica Delanil Fosca e Kiri, só R$ 249,00. Mesa com 4 cadeiras ou sofá 3 lugares, exclusivos para entrega, em 10 de R$ 149,99 cada. Na loja ou no site, só na Liquida Ferreira Costa. Prepare-se! O maior nome do trap brasileiro tá chegando para fazer um show daqueles. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Dia 9 de julho, tem Matuê na Arena das Dunas em Natal. É pra curtir no pique do vampiro. A minha vida faz sem o seu esforço. E tem mais, Bruno B, um dos maiores DJs do cenário eletrônico nacional. É pra ninguém ficar parado. Dia 9 de julho, Matuê e Bruno B na Arena das Dunas. Garanta o seu ingresso antecipado nas lojas Oticali, Midway e Natal Shopping. Matuê em Natal. É Clep Entretenimento. Apoio TV Ponta Negra. As imagens que foram gravadas pelos próprios policiais fazem parte de uma operação que aconteceu na manhã desta quarta-feira, batizada de La Casa Caiu. Isso porque os criminosos se chamavam pelos nomes dos personagens da série espanhola La Casa de Papel. Ainda era madrugada quando cerca de 50 homens da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, o DEIC, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, saíram para cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Foram 8 meses de investigação, depois que uma vítima foi até a delegacia prestar queixa contra a quadrilha. A polícia descobriu que os criminosos usavam um site falso de leilão de automóveis para enganar os clientes. A organização ainda, segundo a polícia, agia dentro e fora do estado. Por isso, a operação aconteceu simultaneamente, aqui em São Paulo e em Santa Catarina. Eles anunciavam veículos em leilões, mas tudo falso, tudo fictício. A pessoa acabava comprando o veículo, depositava o dinheiro e na hora de retirar esse veículo não existia PAT, não recebia veículo, coisíssima alguma. A polícia ainda não sabe quantas pessoas foram vítimas do golpe, nem o tamanho do prejuízo, mas espera descobrir todo o esquema com a operação desta quarta-feira. 7 pessoas foram presas. Os policiais também apreenderam computadores, documentos, motos e carros de luxo, além de uma arma e dólares. O 5G começou a funcionar nesta quarta-feira em Brasília. A capital federal é a primeira a operar a nova tecnologia, que é até 100 vezes mais rápida em comparação ao 4G. Com a notícia da chegada da tecnologia 5G, teve brasiliense que saiu de casa hoje mesmo para comprar um celular novo. Trabalho sempre logado no celular, sempre utilizando o celular, eu acho que vai melhorar muito. Vai ser uma agilidade, porque a gente hoje tem uma falta de uma certa dificuldade de acesso à internet ágil em alguns pontos de Brasília. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, 67 modelos de aparelhos de celular disponíveis no mercado já podem funcionar com a tecnologia 5G. A lista completa está no site da Anatel. No Distrito Federal, a cobertura 5G alcança 80% da área urbana, com mais eficiência, segundo a Anatel. A velocidade de internet 100 vezes maior do que o 4G.
Então, testes já comprovam taxas de 2 gigabits por segundo. Então, com essa taxa, você consegue aí baixar vídeos que você assistiria em 2 horas, fazer um download em 30 segundos. Para a Confederação Nacional da Indústria, a implantação da nova tecnologia é um passo importante para o crescimento econômico do país. A alta velocidade do 5G, a baixa perda na transmissão de dados e principalmente a baixa latência, ou seja, o tempo de resposta, tem quase que é zero. Isso permite que a gente realmente implemente a tecnologia digital na operação de máquinas, de transportes, movidos por computadores, porque a resposta é muito rápida. A conexão rápida vai beneficiar também quem depende do transporte público. O usuário, ele não precisaria mais ficar esperando o ônibus no ponto, ali na rua. Ele poderia estar na casa dele, conectado ao celular, mapeando e olhando, acompanhando em tempo real o momento que esse ônibus vai chegar no ponto dele, para ele se dirigir ao ponto e pegar o ônibus com o menor tempo de espera possível. A previsão é de que até o fim do mês, Porto Alegre, João Pessoa, Belo Horizonte e São Paulo passem a operar a tecnologia 5G. Quem já conectou sentiu a diferença. A internet está mais rápida, pelo menos no meu celular, eu já tenho visto. Então isso só veio a agregar mais e nos abençoar, principalmente a gente que trabalha com a internet, né? Agora a gente fala da Conmebol Libertadores. O Flamengo recebe o Tolima no Maracanã logo mais, em busca da classificação. No jogo de ida na Colômbia, o time carioca venceu por 1-0. E se avançar, Marcelo, ele vai encarar o Corinthians na próxima fase. Imagina o jogão, hein? Agora a gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro com o repórter Flávio Vinick. Boa noite para você, Flávio. Expectativa grande no Maracanã, né? Reforçada com uma boa notícia para os flamenguistas, não é isso? É isso, Marcelo. Boa noite para você, boa noite a todos. A torcida do Flamengo ganhou uma injeção de ânimo. Isso porque chegou um novo reforço. O volante, o Arturo Vidal, um dos maiores jogadores da história da seleção chilena, com passagens por grandes clubes do futebol europeu, desembarcou no fim da tarde de hoje e foi recebido com festa pelos rubro-negros no aeroporto. O Vidal assina um contrato com o Flamengo até o fim de 2023. A expectativa é de que o jogador venha acompanhar o jogo aqui no Maracanã. A torcida do Flamengo espera que o clima de festa continue com a classificação do time para as quartas de final da Libertadores. A torcida está confiante e por aqui o assunto já é o provável confronto contra o Corinthians na próxima fase da competição. Se o Flamengo confirmar a vaga, aí o clube já pode inscrever o Vidal para esse duelo histórico entre as duas maiores torcidas do país. Voltamos ao estúdio. Valeu, Vinick. Olha, para a torcida do Corinthians, Marcelo, foi bem difícil dormir ontem à noite, viu? Eu imagino, porque foi uma coisa assim agoniante de se ver, né? E num cenário bem desfavorável, o time se classificou nos pênaltis, graças a um jogador que é cada vez mais ídolo, Márcia, o São Cássio. Quanto vale um ídolo no futebol? Cássio Ramos, goleiro titular há 10 anos do Corinthians, pode responder. Ramírez vai pra bola, vai Cássio! Vai Cássio! Era a última cobrança do Boca de uma série que chegou a 16 pênaltis batidos. Uma história que foi escrita desde o início. O alvinegro, com muitos desfalques, só se segurava. O Boca já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo com o Benedetto, que chutou na trave! Até o fim foi assim. Pressão dos argentinos, raça dos brasileiros. 0-0 e disputa por pênaltis. Vigia e Benedetto, de novo, desperdiçaram para o Boca. Foi quando Ramírez parou nele. Cássio. E coube ao zagueiro Gil explodir a fiel em todo o Brasil. Vai para as quartas de final, Corinthians! Foi naquele gol que o gigante Cássio se consagrou mais uma vez. 2 pênaltis defendidos. A gente tem que ter sempre os pés no chão, ter humildade e continuar trabalhando para ir em busca de coisas maiores. Mas não foram só os corintianos que comemoraram.
Os atleticanos de Minas e do Paraná também vibraram com a vaga nos últimos instantes. O Galo venceu o Emelec com o Hulk cobrando pênalti e o Furacão eliminou o Libertad no Paraguai com o Rômulo fazendo o gol de empate nos acréscimos. Uma terça-feira bem brasileira. Em instantes, atirador que matou 7 nos Estados Unidos diz que planejava segundo ataque. Congresso Nacional derruba vetos de Bolsonaro a leis de socorro ao setor cultural. Falta de dinheiro faz o brasileiro viajar menos, segundo o IBGE. A seleção feminina faz o primeiro treino na Colômbia para a Copa América. A gente volta já já. Futebol no SBT é um oferecimento de... Quer valer? Faz o Sporting Bet aí! A lista terminal, já disponível no Prime Video. Dorflex, agitador e relaxa a tensão muscular. Claro, com o nosso futebol, a casa brilha. Novo Nissan Kicks, ative sua atitude. E Subway, nada melhor do que um gostosaço footlong. Não é só futebol, é sobre sonho, paixão e muita dedicação. Eu tive toda a sorte do mundo. Tive a melhor preparação física, tive os melhores técnicos, os melhores companheiros. Embarquei nas melhores oportunidades. O futebol me deu as vitórias, os títulos. Me deu a melhor torcida. Vem pro time, os melhores já estão aqui. É hora de ver o que o futebol tem pra você. Quer valer? Faz o seu melhor. Faz o Sporting Bet aí. Olha só, se a sua casa tem internet Claro Net Virtua, ela tem o sol da Claro. Aí, ela brilha. Brilha com 350 mega por R$ 99,99. Brilha com a internet líder, a mais escolhida. Brilha com a maior estabilidade, confirmada pelo Speed Test. Aproveite Claro Net Virtua com fibra e até 1 GB de velocidade. Confie na maior estabilidade. Com a Claro, a casa brilha. Pra chegar aqui onde eu cheguei, ninguém imagina o corre que dei. Estudei, trabalhei, ralei, mas quando a dor aparecia, Dorflex era a minha companhia. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular. Vai em frente e deixa a dor com a gente. O que houve? Todos eles se foram. Nada nesse arquivo faz sentido. Quem tem capacidade de mudar nossos sinais e mudar nossos registros? Conheço a sensação de quando a guerra permanece invencível. Aconteceu alguma coisa comigo na operação. Dores de cabeça, confusão de memória. Não sou louco. A Lista Terminal. Nova série. Já disponível no Prime Video. Novo Nissan Kicks. Ative sua atitude. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Aprecie com moderação. SBT Brasil. Oferecimento. Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Olá, não perca no Jornal do Dia. Moradores de Felipe Camarão alteram rotina para driblar dificuldades geradas
pela cratera aberta pelas chuvas. Convenção debate inovações e futuro dos segmentos do comércio e serviços. Tem isso e muito mais logo após a patrulha. Super dia, super fácil. É amanhã. Feijão carioca Comer, pacote 1 kg, R$ 6,99. Farinha de trigo especial fina, pacote 1 kg, R$ 4,59. Ovos brancos grandes nordestão, bandeja com 30, R$ 14,89. Frango a passarinho sadia, pacote 1 kg, R$ 9,89. Bisteca suína congelada quilo, R$ 11,90. Super fácil atacado. Fácil comprar, fácil economizar. A Drogaria Globo traz para você desconto que faz bem. Neo Extrata Minesol, R$ 72,90. Nutrem Sênior, 40% de desconto na segunda unidade. Aqui tem cuidado e bem-estar para você aproveitar. Inalador Inalapop, R$ 149,90. Buscopan, R$ 18,90. Aproveite as ofertas em nossas lojas físicas e no site. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Drogaria Globo, cuidar acima de tudo. Ei, tu tava com saudade de mim? E tu deu? Nós estamos de volta. Pois é, com o espetáculo Em Briga de Marido e Mulher, ninguém mete. Porque o bom é o quê? O bom é o moído. Foi enterrado nesta quarta-feira o corpo do arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Um dos nomes mais importantes da Igreja Católica no Brasil, Dom Cláudio foi sepultado na cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo. Em cada olhar, tristeza e gratidão. Dona Jorgelina não segurou as lágrimas. Sempre está do lado mais fraco, sabe? Tudo. Ensinando, sabe? É assim que Dom Cláudio Umes será lembrado. O arcebispo emérito de São Paulo cultivou, durante os 87 anos de vida, milhares de fiéis que nesta quarta-feira lotaram a Catedral Metropolitana. A missa de corpo presente foi celebrada por Dom Jean Batista de Quatro, representante do Papa aqui no Brasil. O legado que ele deixou para os bispos passar para nós é muito importante, né? Uma trajetória cheia de lições sobre a importância de respeitar os direitos humanos, a inclusão dos mais pobres e sem emprego e a defesa dos povos indígenas. Dom Cláudio Umes, considerado um dos cardeais mais influentes na Santa Sé, participou do conclave que escolheu o Papa Francisco. O pontífice revelou que, ao ser confirmado Papa, ouviu de Dom Cláudio Umes: não se esqueça dos pobres. I poveri, i poveri. Na época, se lembrou de São Francisco de Assis e escolheu o próprio nome em homenagem ao santo. O arcebispo emérito morreu na segunda-feira. Ele lutou por 3 anos contra um câncer no pulmão. O corpo de Dom Cláudio Umes foi sepultado aqui na cripta, no subsolo da Catedral da Sé. Ele ficará ao lado de outros 18 nomes reconhecidos pela importância na Igreja Católica e ligados à história da cidade de São Paulo. Dom Paulo Evaristo Arnes, ex-arcebispo emérito de São Paulo, foi o último a ser enterrado há 5 anos na cripta, que fica 7 metros abaixo do piso do altar. Na despedida de Dom Cláudio, a emoção dos fiéis, que veem no cardeal um exemplo de humanidade. Eu vim aqui até pedir para ele intercessão, que para mim ele já é um santo. No Reino Unido, o governo de Boris Johnson nunca esteve tão fragilizado. Há quase 3 anos no poder, o premier britânico acumula escândalos e enfrenta agora mais uma crise. Mesmo pressionado e com cada vez menos apoio, o primeiro-ministro, por enquanto, se recusa a deixar o cargo. As vaias desta quarta a caminho do parlamento são um golpe menor se comparado ao que tinha acontecido menos de 24 horas antes. A renúncia de 2 ministros, da Economia e da Saúde, com justificativas como falta de seriedade e integridade. No segundo escalão, o número de renúncias já passou de 30, por insatisfação com um homem que está no centro de vários escândalos. O último deles é manter no governo um político que ele sabia que era acusado de assédio sexual.
Mais de 60% dos britânicos querem a renúncia do primeiro-ministro. A pressão nunca foi tão grande, mas Boris Johnson diz que os tempos são difíceis e que precisa seguir. E um dos principais argumentos usados por Boris e seus defensores é a guerra na Ucrânia. Boris Johnson é o político que mais se aproximou de Volodymyr Zelensky e o mais elogiado pelo ucraniano, que também vê a pressão da Rússia aumentar cada vez mais no leste do país. O novo alvo que sofreu pesados bombardeios nas últimas horas é Sloviansk, cuja conquista consolidaria o domínio russo naquela região. Bombas contra os ucranianos e, por enquanto, outras armas contra quem os ajuda. Nesta quarta, a presidente da Comissão Europeia disse que o bloco deve estar preparado para a interrupção total do fornecimento de gás pela Rússia. 12 dos 27 países da União Europeia já estão com o abastecimento comprometido. O atirador que matou 7 pessoas nos arredores de Chicago durante o desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos compareceu a um tribunal, confessou o crime e disse que chegou a planejar um segundo ataque enquanto fugia. Robert Primal, de 21 anos, cogitou abrir fogo contra um grupo de pessoas no estado americano de Wisconsin, horas depois do massacre. Ele vai responder a 7 acusações de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e pode ser condenado à prisão perpétua. Nesta quarta-feira, chegou a Roma, extraditado do Brasil, o mafioso Rocco Morabito, considerado um dos traficantes mais poderosos do mundo e que já foi o número 2 da lista dos mais procurados da Itália. Morabito, que pertencia à máfia 'Ndrangheta, deverá cumprir 30 anos de prisão. Ele passou 28 anos foragido e foi preso em um hotel na Paraíba em maio do ano passado. A diretoria da Anvisa aprovou o relatório de análise de impacto regulatório que mantém a proibição de todos os tipos de cigarros eletrônicos no Brasil. Além disso, o documento recomenda a adoção de medidas para coibir o comércio ilegal desses aparelhos, como campanhas educativas e ações de fiscalização. Segundo a Anvisa, o próximo passo é a elaboração de uma nova legislação sobre o assunto. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro a 2 projetos que prevêem ajuda financeira de 7 bilhões de reais ao setor cultural. Com a derrubada dos vetos, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II vão destinar quase 7 bilhões de reais para artistas afetados pela pandemia. Entre os participantes das audiências públicas, a atriz Vera Fischer se emocionou ao falar antes da votação. Nós estamos aqui hoje para defender a cultura, a arte, os artistas e os profissionais da indústria cultural brasileira. Estamos aqui pelo reconhecimento de que, sem o compromisso político com o direito à cultura e à arte, o nosso país e o nosso povo estão em risco. Na mesma sessão, outros 11 vetos foram rejeitados. Entre eles, o que define regras de busca e apreensão em escritórios de advocacia e o que flexibiliza metas para prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também voltou a valer o projeto de lei que rebatiza o Dia do Índio, 19 de abril, como o Dia dos Povos Indígenas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu uma investigação sobre a PEC dos benefícios, que aumenta os gastos do governo com auxílios sociais a poucos meses das eleições. A leitura do relatório da proposta na Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi marcada por muita confusão. Na sessão realizada na madrugada desta quarta-feira, o relator Danilo Forte lia o parecer, enquanto deputados da oposição tentavam impedi-lo. Eu vou ler. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da sociedade, alta dos preços de combustível. A presidente da comissão, deputada Celina Leão, pedia respeito. Uma limitação à cobrança de imposto sobre a operação. Após o tumulto, o relatório foi lido, mas a sessão terminou sem a votação do texto. A oposição pediu mais tempo para analisar a PEC. Os prazos estão correndo para que a PEC dos benefícios seja votada na comissão especial e no plenário da Câmara ainda nesta quinta-feira. Mais parlamentares de partidos da oposição estão coletando assinaturas na tentativa de suspender o andamento da proposta por até 20 dias. Segundo o líder da minoria, Alencar Santana, das 103 assinaturas necessárias, 90 já foram alcançadas. Nós queremos que o governo preste informações
do ponto de vista financeiro, se tem condições de cumprir com essa PEC que ele quer aprovar. A PEC vai ter um impacto de 41 bilhões de reais aos cofres públicos. Se aprovada na Câmara, prevê, entre outros pontos, aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, dobrar o Vale Gás pagando R$ 120 a cada 2 meses, criar o Auxílio Diesel de R$ 1.000 para caminhoneiros e o Auxílio Gasolina para taxistas de até R$ 300. Nesta quarta-feira, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu uma investigação por considerar a proposta inconstitucional. O documento afirma que a lei eleitoral proíbe a implementação de novos benefícios no ano de realização das eleições, justamente para se evitar que os candidatos utilizem da máquina pública para obter vantagem. O ministro do TCU, Haroldo Cedrais, vai avaliar se a investigação será aberta ou não. O relator da PEC na Câmara pede bom senso ao tribunal. O que faz o processo andar é o clamor popular. Então, o embasamento da necessidade do momento, né, e que o Tribunal de Contas é acessível para isso, é que faz entender que a gente precisa realmente votar as matérias. O ex-presidente Lula tem 8 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro na nova pesquisa divulgada pelo Instituto Poder Data. Lula, do PT, aparece com 44% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, tem 36%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Na sequência vem André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB. Eles têm 3% cada. Os outros candidatos não pontuaram. Na simulação de segundo turno, entre os 2 primeiros colocados, Lula venceria a eleição com 50% dos votos, 2 pontos a menos do que na pesquisa anterior. Segundo o Poder Data, Bolsonaro cresceu 3 pontos e teria 38%. A diferença entre eles é agora de 12 pontos percentuais. O Poder Data entrevistou 3.000 pessoas por telefone entre os dias 3 e 5 de julho, usando um programa de resposta automática. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, foi entrevistado nesta quarta-feira no programa Perspectivas, do SBT News, pela jornalista Débora Bergamasco. Ciro falou sobre possíveis alianças para a campanha. Há conversas aí de atacado, por exemplo, PSD, União Brasil, e de varejo, frações de cada um desses partidos. Ainda essa semana estive na Bahia conversando com lideranças do União Brasil. Enfim, nós vamos aguardar, porque eles querem ver até a última hora qual é a condição de viabilização da minha candidatura, e o que eu considero normal e legítimo. Mas eu estou pronto para disputar, se for necessário, apenas com as forças do meu partido. Ele criticou a PEC proposta pelo governo, com gastos de mais de 40 bilhões de reais a 3 meses da eleição, que vai aumentar os benefícios sociais. Segundo Ciro, a necessidade do povo levou a oposição a apoiar algo que violenta a legislação brasileira. O pré-candidato defendeu uma reforma tributária que aumente a taxação dos mais ricos. Os super ricos no Brasil transformaram o Brasil institucionalmente num paraíso fiscal. Deixa eu lhe dizer, salmão, filé mignon, queijo suíço foram introduzidos numa lista de produtos de luxo na cesta básica do povo e não recolhem 8 bilhões de reais de PIS/COFINS. Ciro prometeu acabar com a paridade internacional no preço dos combustíveis. Eu acabo com isso. No primeiro dia, 2 editais serão publicados. Um, ao Conselho de Administração, onde o presidente da República manda, em nome do acionista controlador, que é a União Brasileira, determinará que agora será, de novo, custo de produção mais uma lucratividade em linha com o mundo. Qual é a lucratividade do mundo? 6%, 8%. No Brasil, Petrobras, 38%. A entrevista completa está no site sbtnews.com.br. E o SBT News também entrevistou nesta quarta-feira o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do União Brasil. Antony Garotinho, preso 5 vezes por suspeita de corrupção e com uma condenação anulada pelo Supremo Tribunal Federal no começo do mês, se defendeu das acusações. Eu não tenho nenhum sinal exterior de riqueza, ninguém nunca provou nada, minha vida foi vasculhada. E eu sempre pergunto, aqueles que me acusam deveriam fazer como eu fiz. Quando eu denunciei Sérgio Cabral, eu mostrei a casa de Mangaratiba, denunciei as contas do exterior,
Quando eu denunciei o Pisciani, eu denunciei as fazendas. Quando eu denunciei as mesadas que recebiam as autoridades do Estado, eu fiz tudo com prova. Qual é a prova que existe contra o garotinho? Nenhuma. A entrevista completa está no sbtnews.com.br. Subiu para 8 o número de mortes em decorrência das chuvas que atingem o Nordeste desde o fim de semana. Uma pessoa está desaparecida. No Rio Grande do Norte, ainda há uma cidade ilhada. Em Touros, no litoral do Rio Grande do Norte, não há vazão para a água e a prefeitura pediu ajuda, inclusive do Exército, para conseguir bombas de sucção. As inundações afetaram cerca de 900 pessoas no município, quase um terço de todas as vítimas das cheias no estado. A Capela da Nossa Senhora da Conceição, em Correntes, na zona da Mata de Pernambuco, não resistiu às infiltrações e desmoronou. Ninguém ficou ferido. Na cidade vizinha de Catende, as buscas por José Roberto da Silva continuam. Ele foi levado pela correnteza no fim de semana. O estado registrou 2 mortes. Em Satuba, na região metropolitana de Maceió, máquinas fazem a limpeza das ruas e aos poucos moradores retornam para as casas. Os serviços de energia elétrica e de água são precários. Os trens pararam de circular e o estado já contabiliza 6 mortes. O número de viagens feitas pelos brasileiros caiu mais de 40% em 2 anos. A pandemia de Covid-19 e também a falta de dinheiro foram os principais motivos, segundo dados da PNAD Contínua Turismo, divulgados pelo IBGE. Essa é a primeira vez que o Instituto investiga os gastos dos brasileiros com viagens nacionais. A última viagem da Júlia com a família foi para Florianópolis. Para economizar, ela trocou o ônibus por um aplicativo de caronas. O custo caiu pela metade. Eu comecei a usar o aplicativo durante a pandemia, que não tinha outra opção. E comecei a usar e achei que valia a pena, né? Pelo valor, principalmente. A estratégia da Júlia de buscar viagens mais baratas é uma tendência nos últimos 2 anos. O gasto com turismo caiu 11% em 2021, comparado ao ano anterior, segundo o IBGE. O número de viagens foi 41% menor em relação ao período pré-pandemia. A pesquisa do IBGE também apontou que, mesmo com a Covid-19, a falta de dinheiro foi o principal motivo para deixar de viajar. E quanto menor a renda, mais isso pesou na decisão. Por esse motivo, os deslocamentos para destinos próximos e via terrestre foram os mais procurados. Os carros particulares ou de empresa são os mais usados, seguido do ônibus e do avião. As viagens são mais do que nacionais, elas são intra-regionais, ou seja, da região sudeste para a região sudeste, da região nordeste para a região nordeste, eventualmente de São Paulo para São Paulo, do Rio para o Rio, ou seja, pequenos percursos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Turismo, a busca por pacotes com parcelamentos em 5 vezes ou mais aumentou, uma alternativa para conseguir viajar mesmo em um momento de crise. A pessoa pode se programar, vamos dizer, e estar fazendo essa viagem para daqui 1 ano ou 8 meses com uma programação de gastos que permite com que ela possa ter esse seu momento de lazer. Agora a gente volta a falar de futebol. Em uma virada histórica, o Internacional goleou o Colo-Colo do Chile e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em Porto Alegre, diante de 40 mil torcedores, o time chileno abriu o placar com Gabriel Costa, de pênalti. Por ter perdido o jogo de ida em Santiago por 2-0, o Inter precisava de 4 gols. E o primeiro saiu com Alan Patrick. O segundo veio após o cruzamento que Edenilson completou com um bonito chute. Alemão marcou após cobrança de escanteio, 3-1 Inter. E Pedro Henrique fez o Beira-Rio explodir. Final, Internacional 4, Colo-Colo 1. A seleção brasileira feminina fez nesta quarta-feira o primeiro treino em terras colombianas. Sábado tem a estreia na Copa América e logo contra a Argentina, Marcelo. O jogo que você vai ver aqui no SBT. A repórter Fernanda Arantes já está lá. Oi, Fê, boa noite para você. Como é que chega a seleção para a competição?
Muito boa noite. A seleção brasileira vem muito forte, uma preparação intensa. O treino já acabou aqui em Montenegro, cidade vizinha onde vão acontecer os jogos em Armênia, num calor de quase 30 graus que foi esse treino, viu? E já apresentou mudanças essa equipe. A zagueira Antônia, que é do São Paulo, ela vai pertencer a essa equipe da Copa América porque ela está recuperada de Covid e não esteve nos amistosos. A goleira Natasha do Flamengo vai ocupar o lugar da Lelê do Corinthians. E Duda Sampaio, do Internacional, ficou com a vaga de Gabi Nunes, que sofreu uma lesão na coxa. A técnica Pia Sanhag tem investido muito na preparação física das jogadoras brasileiras, porque quer vencer um adversário muito comum no futebol feminino, as lesões no joelho. Vamos conhecer um pouquinho mais desse assunto.